Olá, tudo bem? A religião diz que os demônios que se manifestam nas suas chamadas igrejas, que eu também fiz parte desse teatro, eu fiz parte. Eu acreditava que realmente aquelas manifestações eram demoníacas, eram seres espirituais do mal. Se você vê alguns vídeos dessas chamadas igrejas que há esses exorcismos, os chamados pastores, ao entrevistar uma pessoa possessa, os espíritos dizem que Deus se trata do homem grande. Eles dizem, os supostos anjos caídos se dizem gigantes. Só que isso, quando a gente começa a pesquisar, quando que nem eu não sou religioso, eu não faço parte de nenhuma religião, eu não faço parte. O que eu sei é que eu e você, no espírito, nós somos filhos e eleitos de Deus. E como nós temos a liberdade que há em Cristo, nós estamos libertos da lei de Moisés, das práticas, das ordenanças. Então eu tenho hoje amplo material para pesquisar. Tem o Google, tem softwares, tem aplicativos. Tanto que o que aparece para você agora é o LD Player. Eu uso no computador, mas isso aqui você pode usar. Aliás, se for no celular Android, não precisa disso. Então eu estou usando no computador. E aqui diz assim, ó. Em cima disso, de Gênesis 6, eles dizem que aqui foi o relato mais fiel da queda dos anjos. Aqui fala dos anjos, dos gigantes. Só que eu vou te mostrar de onde foi tirado isso. De onde Moisés tirou. De onde Judas leu, lá em Judas 6, para dizer que os anjos que estão algemados, aguardando o grande juízo. Em 2 Pedro 2,4, também Pedro se utilizou do quê? Do livro de Enoque, que os pais da igreja, nos 66 livros que foram colocados na Bíblia, não tem de Enoque, porque diz que é livro apócrifo. E eu realmente acredito que seja. Que nem nós vamos fazer uma comparação do anjo aqui, dos anjos, que a religião diz que os demônios, as pombagira, os tranca-rua e são anjos caídos. Mas eu vou te mostrar que não tem nada a ver. Vou te mostrar. Vamos ler Gênesis, capítulo 6, versículo 1. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. É o texto que eu mais gosto, mas uso todos, dependendo do assunto, a gente usa todos. Assim está escrito: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra. Veja, quem estava contando esse folclore? Quem estava contando? Moisés. Quem era Moisés? Moisés era judeu. Os judeus sempre gostaram de simbolismo, de parábolas. Veja Jesus de Nazaré, o filho do homem, nos dias de sua carne, ele se utilizava de muitas parábolas, porque era comum, era o dialeto dos judeus, essas linguagens. Então, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Veja, começa a entender. Então aqui dá-se a entender, segundo a religião, que os anjos que caíram do céu, segundo a religião, não sou eu que estou falando. Segundo a religião, então os anjos que caíram do céu tiveram relações com as mulheres, filhas dos homens, provavelmente aqui sendo filha de Caim, ou filha de, de Adão e Eva, teve outros filhos. É uma coisa que eu não vou entrar nesse mérito, não. Sei que tinha filha aqui, tinha mulher aqui. E essas mulheres, vamos colocar naquele tempo, que essas mulheres, a altura delas eram de 2 metros de altura, mais ou menos. A estatura delas de 2 metros. Então, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens, renome na antiguidade. Aqui nós vamos entrar nos nefilins, que é os gigantes. Então, os anjos tiveram relações com as mulheres, segundo Moisés falou aqui.
e nasceram os nefilins, os homens gigantes. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor nos olhos do Senhor. Veja, então aqui naquele tempo havia gigantes na terra. A relação dos anjos com as mulheres. Tá. Então, isso daqui já cai por terra quando você vê o que Jesus disse a respeito de relação entre anjos e mulheres. Acredito que não está aqui, mas está aqui. Vamos ler esse pedacinho aqui. O que Jesus de Nazaré disse a esse respeito? Marcos capítulo 12, do versículo 18 em diante. Vamos fazer uma leitura aqui expansiva. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Essa aqui é a lei do liverato. Ó. Quer ver? Ó? Se tocar aqui, ó. Onde que fala? Ó. É a lei. Ó. Lei do levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho. Alguém de fora da família, seu cunhado, a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Tá? Mas vê, isso aqui a religião não gosta de praticar da lei. A religião gosta de dízimo, de oferta, essas coisas. Então disse assim no versículo 19: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Versículo 20. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. 21. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Veja, olha o que Jesus respondeu. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E aí? Então, em cima em Gênesis capítulo 6, quebra a tese de que anjos tiveram relações com as mulheres. Porque aqui Jesus, eu acredito aqui, eu prefiro acreditar aqui, no próprio Deus, que se revestiu de carne, do que acreditar num contador de fábulas de história que era Moisés. Então, anjos não fazem sexo. Não tem sexo, masculino ou feminino. Então, cai por terra a tese que os anjos tiveram relações com mulheres e nasceram os nefilins. Agora, veja bem, a respeito... O 26. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente enganados. Tá, então aqui foi só para ver esse versículo aqui, ó. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então, o que disse a respeito de sexo, anjo não teve nenhum sexo com as mulheres. Não houve. Isso foi uma fábula contada por Moisés. Agora veja bem, eu quero te mostrar aqui, ó, eu pesquisando no Google, eu falei para você, eu pesquiso, eu estudo, eu procuro aqui, ó, a fonte é noticiasbiblia.wordpress.com. Se você quiser depois ver aqui, tem diversas passagens. Aqui, assim está. Se para alguns a ideia de anjos poderem se materializar e manter relações sexuais com as mulheres, isso aqui a religião acredita.
A religião acredita nisso que está escrito, porque elas dizem que uma pessoa, quando está com atormentação de espírito, a pessoa está manifestada com um anjo caído, e que é um Lucifer, é uma pombagira, mas esses nomes não tem na Bíblia. Você entende? Não tem esses nomes de Tranca-Rua, de Beuzebu. Tem Baal-Zebub, que era algo lá no tempo de Elias, que era um deus lá que eles cultuavam. Os pagãos daquela época cultuavam esse deus Baal-Zebub. Aí quando veio para os livros históricos de Jesus, aí colocaram Beuzebu. Então a religião acredita história da carochinha. A religião acredita no sítio do Pica-Pau Amarelo. A religião acredita nessas coisas. E pega essas fábulas, essas fantasias, e aplicam na vida dos gentios, na vida dos eleitos e filhos de Deus. E os eleitos e filhos de Deus, que na sua maioria não têm interesse em se aprofundar no conhecimento da palavra, fica comendo na mão desses enganadores. Então veja, se para algum, aqui nesse trecho vai ver a altura que tinha, pelo livro de Enoque, a altura que tinha os anjos. Se para alguns a ideia de anjos poderem se materializar e manter relações sexuais com mulheres, já parece uma ideia difícil de aceitar. Um filho Nefilim, semideus, olha a altura dele, de 135 metros de altura, no melhor estilo João Pé de Feijão. Complica as coisas. Aqui, depois daqui, eu vou para o livro de Enoque e vou mostrar que realmente no livro de Enoque disse a respeito da altura dos anjos. Cúbito é uma medida egípcia equivalente ao côvado bíblico. É a distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Equivale a aproximadamente 45 centímetros. Então, 300 côvados, que segundo Enoque era a altura dos anjos, seria o equivalente então a 135 metros de altura. Eu te pergunto, meu amado, você acha, tem cabimento, um anjo, um ser de 135 metros, ter relação sexual com uma mulher chutando alto 2 metros a estatura de 2 metros de altura? Cabe isso na sua mente iluminada? Cabe isso no seu entendimento, agora que você já não tem mais escamas nos olhos e que seu entendimento foi aberto a respeito das Escrituras? Você está entendendo que isso não cabe? Mulheres tendo relação com anjos que se materializaram com 135 metros. E eles não dizem nas igrejas que aquela manifestação se refere ao anjo caído que entrou na vida daquela pessoa? E aí, eu te falo, como que um anjo de 135 metros pode entrar numa pessoa de estatura de 1,80 m, 1,60 m, 1,50 m? Não existe a mínima possibilidade. O maior dinossauro, ó, nessa fonte aqui, ó, o maior dinossauro que já viveu tinha 25 metros de altura e já era gigantesco. 135 metros é completamente absurdo. Então, qual outra teoria poderia tentar explicar essa contradição? Fica difícil até de imaginar como um gigante desse tamanho poderia ter morrido no dilúvio. Estão entendendo que essa fonte aqui é maravilhosa? Ela, com esse finalzinho aqui, ela dá uma esclarecida bem profunda. Então, tendo esse anjo dessa altura, então o dilúvio não afogou ele, porque ele subiu em alguma montanha, em algum lugar. Era para ter nos dias de hoje, nos dias de Jesus, era para ter isso. Jesus, você vê nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca falou de gigantes, nunca falou de nefilins, nunca falou. Só a religião que anda com essas histórias, dizendo que essas manifestações é desses gigantes. Veja, eu vou colocar aqui no livro de Enoque, que fala sobre a estatura desses anjos, como está nessa fonte tirada do Google. Vou colocar aqui, deixa eu colocar desde o começo, que é para você ver onde eu estou tirando. Ó. Aqui, ó, livro de Enoque. Eu baixei aqui no meu Android, tá? Você pode baixar aí, ó, aqui, ó, livro de Enoque, ó. Abriu. Ó, capítulo 7 ao 9. Veja o que Enoque disse. Uns bugzinhos sempre dá, viu? Essas bíblias, essas coisas sempre dá um bugzinho. Mas você volta aqui de novo e vai, ó. Livro de Enoque, capítulo 7 ao 9. Assim está escrito. Capítulo 7, vamos lá. E aconteceu depois que os filhos dos homens
se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E isso foi o que Enoque disse e que os pais da igreja consideraram ele como livro apócrifo, ou seja, não canônico, e que eu também acredito que sim, porque uma história dessa que Enoque contou e que Moisés abraçou e que a religião nos dias de hoje também abraça isso. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. 2. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas, progenie dos homens e geremos filhos. 3. Texto aramaico, lê-se sem tirar. Eu não vou ler todo esse contexto. Vamos direto para o tamanho desses anjos, segundo Enoque. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram. Olha, veja bem, os anjos de 135 metros, aqui 300 cúbitos, os anjos de 130 coabitaram com as mulheres, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Veja. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Novamente, eu te pergunto, isso cabe na sua mente nos dias de hoje? Você com essa mente iluminada que você tem? Claro que não. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Anjos de 135 metros teve relação com mulheres de 2 metros de estatura. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta seção: e elas, as mulheres, geraram a eles as sentinelas, 3 raças. Os grandes gigantes, os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os nefilins, e os nefilins trouxeram os Eliode, e eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro do livro de Jubileus. 12. Cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor, ou seja, o trabalho dos homens produzia, e tornaram-se impossíveis alimentá-los. Então, aqueles anjos que Moisés disse, o qual a religião acredita, com 135 metros, porque é isso que diz, é isso que diz, o tamanho deles aqui equivale a aproximadamente 45 metros. 300 côvados seria então equivalente a 135 metros de altura, tá? Então, esses anjos caídos, segundo a religião e Moisés, de 300 cúbitos, de 135 metros, tiveram relação com as mulheres. E tudo que os homens plantavam, e as criação, ovelha, vaca, todos os animais do céu, eles comiam, porque a fome deles era algo interminável. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Os próprios nefilins, eles começaram a matar e comer os homens para canibais, de uma forma canibal, comer para saciar a fome. E começaram a ferir os pássaros, os animais répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue, sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. Aí eu te pergunto, Jesus falou a respeito desses nefilins? Paulo, nas suas 13 epístolas, de Romanos a Filemão, Paulo falou a respeito desses seres de 300 metros de altura? Não falou. E o porquê que a religião diz que o que manifesta nas chamadas igrejas são anjos caídos? Veja, Judas, eles naqueles dias, a literatura que eles tinham era livro de Enoque, era Macabeus 1, 2 e 3, era a Torá. Então, em cima disso, Isaías, eles liam essas coisas. Olha o que Judas disse. Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, Judas também leu o livro de Enoque e viu lá que falava a respeito desses anjos que haviam caído, que haviam vindo do céu e se materializado e tiveram relação com as mulheres, onde geraram os nefilins. Então, Judas, da onde Judas tirou esse versículo? Do livro de Enoque, do livro que os pais da igreja não consideraram como livro canônico, e sim livro apócrifo. Então, mesmo se houvesse essa prisão aqui que Judas disse, o juízo do grande dia ocorreu no ano 70. No ano 70, na primeira era cristã, não 1970, no ano 70. E em 2 Pedro 2,4, Pedro também se utilizou dessa literatura, ou desses escritos, para falar, 2 Pedro 2,4, para falar a respeito desses anjos. Ele disse aqui,
Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu os concorrentes da escuridão, reservando-os para o juízo. Você vê que Judas, Pedro e Moisés e a religião e a teologia se utilizam da mesma fábula, da mesma historinha da carochinha. Então, para o juízo já ocorreu no ano 70. Então não existe mais. Então, se não existe mais, o porquê que nas chamadas igrejas há essas manifestações e eles dizem ser seres anjos caídos? É uma grande mentira. Acredite, meu amado. Por isso que Paulo disse, não ficar procurando fábulas, aprendendo doutrina de homens, porque não tem nada a ver. Então, quando a gente vai procurar, vai pesquisar, aí você vê, você encontra a conta de 300 côvados seria equivalente então a 135 metros de altura. Isso não tem condições, não há a mínima possibilidade de uma mulher de 2 metros ter uma relação sexual com um anjo que se materializou, segundo a religião, segundo Moisés, segundo Judas, segundo Pedro. Eles têm relação com a mulher e nasceu os nefilins, os gigantes. Aí esse estudo aqui, ó, essa nota aqui nessa Mistérios Bíblicos, engrandece bem, porque fica difícil até imaginar como um gigante desse tamanho poderia ter morrido no dilúvio. Você entendeu? Pela altura dele. É algo sem condições de acontecer. Olha, embaixo tem outra foto, ó. Dá uma olhada. O tamanho do Nefilins, que Moisés disse, Judas disse, Pedro disse, que a religião e a teologia acreditam. Ó, a arca. Uma comparação. Você vê? Olha que maravilha. Então, imagine esses camaradas que comia animal, comia gente, comia tudo que era verde. Você acha que existiu isso? Você acha que existiu? Isso daqui foi história, foi fábula de uma pessoa chamada Moisés, que contou parábolas. Jesus judeu contou parábolas. Eu não sei se eu consigo entrar aqui, acho que vou demorar um pouquinho, mas qualquer coisa eu dou uma pausa aqui. Vou procurar aqui como fábulas. Quer ver, ó? O que Paulo disse, ó, sobre Timóteo? Ó, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo disse a Timóteo. Ó, Timóteo 4:7, 1 Timóteo. Ó, se você não tiver essa Bíblia, eu falo, é My Bible. Eu tenho aí, ó, 3 vídeos que eu postei agora recente, como você baixar, como você colocar versões bíblicas. Então aqui, ó, 1 Timóteo 4:7. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. 2 Timóteo 4:4. Eles se recusarão, ou seja, no futuro, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que acontece hoje dentro dessas chamadas igrejas. Eles vivem disso, vivem de fábulas, vivem de historinha da carochinha. Eles acreditam no sítio do Pica-Pau Amarelo, eles acreditam na Cuca, na Emília. E assim vão escravizando as pessoas. E as pessoas batem palma, grande homem de Deus, olha, falando dos gigantes. Agora nós sabemos então quem é esse demônio que manifestou aí, esse tranca-rua é um anjo caído de 135 metros. Nossa, mas como que ele cabe então aí dentro dessa... Meu amado. E outra coisa, diz que foi dado fim, Deus falou mesmo que deu fim todo ali. Moisés falou que Deus falou que o dilúvio acabaria com tudo, só sobraria a família de Noé. E aí, os nefilins? E aí, os anjos saíram dos nefilins, porque eles se materializaram, saíram. E aí? Aonde foi parar esses gigantes de 135 metros de altura? São fábulas contadas por Moisés, contadas por Judas e contadas por Pedro e contadas pela religião. Olha, Paulo advertiu em várias passagens sobre fábulas. 2:3, 2 Timóteo 4:4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, entregando-se às fábulas. Eles não querem, os pregadores não querem saber de Paulo, porque Paulo escancara as mentiras deles, desmonta os teatros formados por eles, montados por eles. Tito, olha, Paulo orientando Tito 1:14, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Tá vendo? Então, 2 Pedro, 1:16, porque
Não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, assim, você também viva na sã doutrina, siga, aprenda, leia aqui, leia desse livro aqui, de Romanos, aqui, 13 epístolas, de Romanos até Filemão, 13 epístolas de Paulo, leia, reflita. Hebreus, provavelmente escrita por Apolo, na minha opinião, com certeza não foi Paulo. Então não acredite nas fábulas contadas pela religião. Acabamos de ver sobre os famosos demônios da religião, que dizem ser anjos caídos. Então eu vou ficar por aqui, espero que essas passagens aqui ajudou a esclarecer alguma coisa, e hoje você consegue entender que o que tem por aí é o que está aqui escrito, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então é isso que está dentro dessas chamadas igrejas. O que está é o espírito do erro, é a operação do erro, é a operação do engano. São essas manifestações que não tem nada a ver com demônios. O próprio Deus é que coloca isso para que as pessoas acreditem o quê? Na mentira. Porque eles desprezaram o sacrifício da cruz, eles desprezam os ensinamentos do Espírito da graça, que se encontra na sã doutrina pregada por Paulo, eles desprezam que o juízo já aconteceu e que o próprio Deus está dentro das pessoas, está no espírito dos eleitos, eles desprezam, e por isso é que Deus envia a operação de erro, para darem crédito à mentira. Amém? Então, graça e paz. Se foi útil para você esse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse canal Limpos pela Graça. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.